Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Eu estou muito feliz em receber você aqui hoje, domingo 20 de setembro de 2020, para mais uma etapa do estudo da lição da Escola Sabatina, a última desse trimestre. E eu e você temos o seguinte tema: o amor abnegado de Jesus. Sim, vamos meditar a respeito do que está escrito mesmo em Filipenses 2, a partir do verso 5 até o verso 11. E antes de orarmos, eu convido você para a oração. Oramos, Senhor Deus, nesta hora, porque temos fé que o Teu Santo Espírito pode nos conduzir a toda a verdade. Portanto, te pedimos que possamos ser instruídos pelo Espírito Santo para compreendermos o que o Senhor quer nos ensinar no estudo de hoje. Em Jesus oramos agradecidos. Amém. Pois é, eu e você vamos começar lendo Filipenses 2, a partir do verso 5 até o 11. A minha Bíblia ensina da seguinte maneira: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, diz o verso 8. E o verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Eu quero deixar com você a princípio duas perguntas, antes de seguirmos nos comentários bíblicos a respeito do texto que lemos. A pergunta é a seguinte: quando foi a última vez que realmente você teve que morrer para si mesmo por causa de Jesus Cristo? Outra pergunta: o que sua resposta revela sobre sua caminhada cristã? Morrer, realmente, ninguém quer morrer. Então nós estamos falando no sentido figurado de uma renúncia tão grande, de um projeto tão extraordinário, que significou a morte para os nossos projetos pessoais seculares, em relação à vontade de Jesus Cristo para a nossa vida aqui na Terra. É disso que estamos falando. Em relação a Filipenses 2, capítulo 5, a partir do verso 8, 9, 10 e 11, o comentário bíblico ensina o seguinte para a gente. Em relação à humilhação de Jesus, eu e você podemos ter a seguinte certeza: Jesus se permitiu ser humilhado. Você precisa entender isso como o comentário bíblico nos apresenta. Não aconteceu com Jesus aqui na terra nada que não houvesse sido permitido pelo próprio Jesus. Por quê? Porque a sua entrega de vida foi voluntária. Ele não foi obrigado a morrer por nós. Ele entregou a sua vida por sua vontade própria. O comentário diz ainda assim: a humilhação e abuso extremos, tudo por amor ao Pai. E aí eu peço você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, que tem uma correspondência com essa descrição do amor do Pai que acabamos de falar aqui na lição de domingo. Diz assim, Hebreus 12, a partir do verso 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aqui vem o X da questão: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, no céu, em forma de Deus, semelhante a Deus, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Sim, Jesus Cristo renuncia a um reino de glória em troca de entregar voluntariamente a sua vida por todos os pecadores, consciente de que muitos não o reconheceriam como Salvador,
Mas independente disso, a alegria proposta no coração de Jesus para que no dia em que ele retornar para fazer a sua colheita, o alimentou durante a sua paixão e calvário. Eu e você precisamos sentar um pouco nessa cadeira aí, calçar um pouco essas sandálias, de admitirmos que talvez nossa vida esteja procurando demais as alegrias seculares, momentâneas, passageiras, ao invés de procurarmos, através de renúncia desses projetos atuais, se não de todos, de boa parte deles, para vivermos sim uma vida de abnegação a favor do próximo, na certeza de que no futuro em Jesus teremos uma alegria indescritível ao vermos pessoas que de alguma forma podemos influenciar para se aproximarem de Cristo. O comentário bíblico aqui em Filipenses, a partir do verso 9, diz assim: em relação ao termo exaltou sobremaneira, por meio de sua ressurreição ascendeu aos céus e foi entronizado, e recebeu o título de Senhor Jesus do próprio Deus, o que exprime a sua honra. E em relação ao trecho que diz debaixo da terra, refere-se aos demônios. Uma localização geográfica no planeta Terra da habitação de Satanás e seus anjos seria debaixo da terra, ou é debaixo da terra, como sugere o comentário bíblico, e mesmo estes se curvam e se dobram diante do Senhor Jesus Cristo pela autoridade que lhe foi conferida por Deus e endossada por Deus através do resultado da sua morte salvífica no Calvário. A lição dessa semana tem um monte de comentários interessantes para a gente, e a de hoje não é diferente. Aqui diz o seguinte: o comentário bíblico adventista do sétimo dia coloca desta maneira: esta situação coloca Cristo em igualdade com o Pai e muito acima de qualquer outro poder. Sim, a situação onde Jesus se une a Deus por sua definição de origem. A lição diz que a palavra que define em forma de Deus é a palavra morfê, uma palavra grega, que significa o seguinte: é a união de duas coisas de igual valor. Quando essa palavra se refere a Jesus e a Deus, está definindo, esclarecendo e sepultando qualquer dúvida de que Jesus não é Deus ou é menos do que Deus o Pai. O comentário segue dizendo: a ênfase de Paulo tem como objetivo de retratar vividamente a profundidade da humilhação voluntária de Jesus Cristo. Ele escolheu, não foi imposto a Jesus, escolheu por amor ao Pai, por amor a cada um de nós. Olha, desde o céu Jesus tinha um projeto. Quero ler para você o comentário que refere-se a esse título aqui. Jesus voluntariamente se esvaziou de seus privilégios e prerrogativas como alguém igual a Deus, a fim de assumir a forma humana e se tornar um humilde servo da humanidade. É muito difícil para nós compreendermos isso na sua essência. Nós ainda não estivemos na presença de Deus, o Pai, dos santos anjos nos céus. Nós não tivemos essa oportunidade e por isso não temos como escrutinar, como compreender o que de fato acontece nos céus, de sua beleza, de sua música maravilhosa, do seu clima extraordinário, da forma gloriosa em que a luz de Deus se apresenta para si, para Jesus, para o Espírito Santo e para toda a criação. Nós não conseguimos entender de forma prática quando lemos que Jesus, que Deus o Pai, mantém todo o universo em perfeita órbita, que as estrelas o obedecem. Nós não conseguimos compreender isso à altura do que verdadeiramente é, mas um dia vamos compreender quando estivermos lá. Jesus Cristo vivia nesse ambiente e ele renuncia toda essa oportunidade de prazer e glória para viver humilhado numa terra quente, árida, não só pelo clima, mas pela frieza do amor das pessoas que foram seus contemporâneos e mais o seu próprio povo e ainda os seus líderes que deveriam guardar de forma preciosa a interpretação da profecia da vinda do Filho do Homem. Sim, a essência do pensamento de Jesus era o amor abnegado. Segui-lo significa amar como ele amou, servir como ele serviu e ministrar como ele ministrou. E agora eu volto às duas perguntas que eu fiz para você no início.
Quando foi a última vez que você realmente teve que morrer para si mesmo em prol de Jesus Cristo? E a segunda pergunta: o que a sua resposta diz a respeito da sua conduta cristã? É verdade, está na hora de fazermos uma autoanálise de nossa devoção, nossa conduta cristã, a nossa vida de mordomos de Jesus Cristo, ou seja, aqueles que são fiéis depositários da palavra profética, não para guardar para si próprio, mas para alimentar sua própria fé e conduzir outras pessoas aos pés de Jesus. A lição de hoje tem um comentário aqui, se não dois, eu achei muito apropriado para o foco do assunto de hoje. Eu quero dividir com você aqui, eu achei importante isso. O autor da lição, ele chama o trecho de Filipenses de 2, capítulo 2, de 5 a 11, de a canção de Cristo. Eu nunca havia ouvido falar desse termo. Eu achei tão apropriado, tão ideal para Jesus, porque ele é o autor da sua renúncia dos céus. Ou seja, essa canção, ou seja, o significado da renúncia de Jesus, dá a Jesus alegria. E muitas vezes falamos da cruz apenas pelo prisma físico e humano do sofrimento. Veja que o comentário traz aqui para a gente. Todo o livro de Filipenses se concentra em 3 temas principais: regozijo, humildade e fé. O capítulo 2 destaca o tema da humildade. Jesus deixou a magnífica glória de sua condição exaltada no céu, despojou-se dos privilégios e prerrogativas de um ser igual a Deus, entrou no reino da humanidade como servo e morreu a mais humilhante das mortes, a morte de cruz. A morte de cruz, segundo os historiadores, ela foi inventada aí por volta do ano 539, 535 a.C. Os persas criaram isso nessa ofensiva terrível contra a Babilônia. Mas no Império Romano ela foi, como se diz, multiplicada. A história diz que milhares de pessoas foram crucificadas por serem adversários de Roma. Muitas vezes milhares num único dia. Uma morte vergonhosa, aborrecível, sofrida, humilhante, ainda mais para quem não tinha culpa de nada, que era o caso do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Talvez Jesus não esteja me convidando nem a você para sermos pendurados no madeiro, mas para crucificarmos no madeiro as coisas, práticas e opções que têm nos afastado de um amor abnegado ao próximo. Vou encerrando o estudo bíblico de hoje por aqui. Não se antes da bênção convidar você para visitar esse canal pelo qual você recebeu esse estudo bíblico hoje. Inscreva-se, Lições da Bíblia, Davi Santos. Curta o vídeo, deixe o seu like, marque o sininho, isso é importante para que esse serviço de evangelismo siga. E acima de tudo, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Não hesite, não tenha medo, faça a sua plantação, o Espírito Santo vai regar essa semente. Se você gostou desse vídeo, com certeza pessoas que você conhece vão gostar também. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.